Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, grande e poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com toda a nossa casa, toda a nossa família. Aleluia! Hoje vamos ler 4 capítulos de Josué, dando continuidade, né? Ontem lemos 4 capítulos, de 7 a 10, e hoje estaremos ler os capítulos de 11 a 14, o Deus que cumpre suas promessas. Amém? Irmãos, esse estudo seguirá exatamente o mesmo padrão. A mesma coisa que nós estamos fazendo desde o início até agora. No final de cada livro vai ter um resumo para explicar o livro de Josué, como também os outros livros. Aleluia! Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chame outras pessoas que venham fazer essa leitura bíblica conosco, acompanhando a série Bíblia Viva, e deixem que Deus fale ao vosso coração. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia em Josué 11 e vamos iniciar essa leitura daqui a pouco. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente, Senhor, nós chegamos mais um dia, mais uma vez, diante da Tua presença, para abrir a Tua palavra com a Tua permissão. Obrigado pelo privilégio de estudar as Escrituras e de conhecer cada vez mais o Teu coração. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo seja o nosso mestre, ilumine a nossa mente e abra os nossos olhos espirituais e nos ajude a compreender aquilo que desejas falar através desta leitura. Pai querido, que cada versículo fortalece a nossa fé, aumente a nossa esperança e nos ensine a viver em obediência, que esta palavra produza fruto em nossa vida e transforme o nosso caráter à imagem de Cristo. Pai querido, coberta com o Teu sangue e vestida com a armadura da Tua Jesus, também cubro minha família, meus pais, meus irmãos, meus filhos, minhas netinhas, minha nora, meu cunhado e meu sobrinho, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Coloco meus pertences, objetos eletrodomésticos, tudo que tenho, tudo que somos, tudo que eles têm também, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha casa, minha família, ou qualquer membro da minha família ou da minha vida. Acampe os Teus anjos ao redor da nossa vida, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada família que está conectada aqui conosco nessa leitura, Pai, que está acompanhando, Senhor, mais um estudo, mas também que está acompanhando a Bíblia, a série Bíblia Viva, aqueles também que estão seguindo esse canal, que estão me seguindo nas outras redes sociais, ajudando o meu ministério a crescer. Aliás, o ministério que a Ti pertence, porque antes de ser meu, ele é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, visita os enfermos que estão sofrendo com dores crônicas, Pai, aqueles que estão no leito do hospital, consola os que estão chorando e fortalece os que estão desanimados e, sobretudo, Pai, salva aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos em nome de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já compartilhou o vídeo? Compartilha e não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar a tua curtida e declarar no comentário: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nos capítulos anteriores nós vimos Deus conceder grandes vitórias ao povo de Israel, e hoje nós veremos a continuação das conquistas da terra prometida, a derrota dos reis do norte, e veremos a destruição da herança e o exemplo de Caleb, um homem que permaneceu fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Esses capítulos nos mostram que Deus nunca esquece aquilo que promete. Em Josué 11, Jabim, rei de Azor, ele reúne diversos reis para enfrentar o povo de Israel. E, gente, se nós vemos do lado humano, aquele exército parecia impossível de vencer, mas Deus fala a Josué: não tenha medo.
Não tenha medo deles. Israel vence porque Deus luta pelo seu povo. Irmãos, Azor, principal cidade daquela região, é conquistada pelo povo de Israel. E a promessa do Senhor, a promessa feita por Deus, ela continua sendo cumprida. Irmãos, tudo isso nos ensina que quando Deus está conosco, o tamanho do inimigo deixa de ser o fator mais importante, entenderam? Pessoal, Josué 12, este capítulo apresenta a lista dos reis derrotados por Israel. À primeira vista, pode parecer apenas uma relação de nomes, mas cada nome representa uma vitória concedida por Deus e cada batalha vencida testemunha a fidelidade do Senhor. Nunca despreze aquilo que Deus já fez. Lembrar das vitórias passadas fortalece a fé para enfrentar os desafios do presente. Josué 13 fala, mesmo com cidade avançada, Josué recebe de Deus a missão de continuar distribuindo a herança ao povo. E ainda havia territórios por conquistar. Isso nos ensina que Deus continua trabalhando, mesmo quando pensamos que a caminhada está chegando ao fim. Pessoal, sempre haverá novos desafios enquanto estivermos vivendo os propósitos de Deus. Josué 14, Caleb apresenta-se diante de Josué. 45 anos haviam passado desde a promessa feita por Moisés. E agora, aos 85 anos, ele declara, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ele pede justamente a região montanhosa onde habitavam os gigantes. Sua confiança não estava na idade, estava em Deus, o nosso Deus grandão. Irmãos, a fé não envelhece, sabia? Pegou a chave? Pode declarar no comentário, a fé nunca envelhece. Quem permanece fiel ao nosso Deus, continua dispondo a viver os sonhos que Deus prometeu. Irmãos, esses capítulos nos ensinam que Deus permanece fiel durante toda a caminhada. As promessas podem demorar aos nossos olhos, mas jamais chegam atrasadas no tempo de Deus. Caleb esperou 45 anos. Mesmo assim, continuou acreditando. Vivemos em uma geração, pessoal, que deseja respostas rápidas em tudo. Mas Deus continua formando homens e mulheres que aprendem a esperar. Você aprendeu a esperar? Eu aprendi na luta, gente. Eu aprendi a esperar na luta. A espera nunca é perda de tempo, quando Deus está preparando aquilo que prometeu. E a Gólida Celeste fica para o final da nossa leitura de hoje. Aleluia. Amém? Abre sua Bíblia. Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Outras vitórias de Josué. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei Singron, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amoreus, aos heteus, aos erezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e acompanharam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel,
os seus cavalos, jaretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jaretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor e feriu à espada o seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez, nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeões. Por meio de guerra, as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdote alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Armon,
e desde o meio do vale e a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até ao mar de Quinerete para o oriente e até ao mar de Campina, o mar salgado, para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga. Como também o limite do Og, rei de Bassã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salca e em toda Bassã, até ao limite dos Gesuritas e dos Macatitas, aí metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram da além do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies da Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amoreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, Uriai, que está ao lado de Betel, outros, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmut, outro, o de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o de Jazer, outro, o rei de Debir, outro, o de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o de Arade, outros, o rei de Libna, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o de Betel, outros, o rei de Tapua, outro, o de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o de Azor, outro, o rei de Simron, Meron, outro, o de Aksaf, outro, o rei de Tanak, outro, o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Joquenião do Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate Dor, outro, o de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, ao todo 31 reis. As terras ainda não conquistadas. Capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus. O de Gaza, o de Asdod e de Askelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, ao limite dos Amoreus. E ainda a terra dos Gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel.
Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, como a outra meia tribo aos Rubenitas e aos Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Armon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Macatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Macatitas, antes Jesur e Macate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando ao seu território como Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote, Mefate, Kiriataim, Sibima, Zeretizar, no monte do vale, Bet-peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão, e suas imediações está. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, e a saber, a seus filhos segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Manaim até ao limite de Debir, e no vale Bet-Aram, Bet-Nira, Sucote e Zafon. O resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações até extremidade do mar, e de Quinerete, da além do Jordão, para o Oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades como suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território começando com Manaim, mas todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair que estão em Baçã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber,
a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu, nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o Oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. A terra de Canaã, distribuída por sorte. Capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, o sacerdote José, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os irmãos. Os filhos de Josué foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebron a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, e Quenezeu em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aleluia, glória a Deus. Chegamos ao final dos 4 capítulos de hoje. Irmãos, em Josué 14, de 6 a 15, fala de Calebe, do seu caráter nobre. Ele era um seguidor fiel, ele era um homem honesto, ele era um homem cheio de amor fraternal e chamou os rebeldes dos seus irmãos. Ele tinha um espírito também diferente e era decidido no agir. Irmão, nós vemos isso no Números 14:24 e também Números
3:30. Irmãos, Caleb, ele firmava-se na promessa e ele cria na palavra do Senhor. E também ele tinha certeza da vitória. Amém? Você tem certeza da vitória? Caleb seguia fielmente ao Senhor e testemunhou da fidelidade de Deus entre os incrédulos. E ele permanecia fiel, apesar de grandes ameaças. Irmãos, seu galardão, Caleb pôde entrar na terra prometida. E obteve Hebron, que significa comunhão, como herança. E Deus deu-lhe uma saudável e longa vida. E teve uma família ricamente abençoada. E tornou-se uma bênção para todos os tempos. Aleluia! Irmãos, Deus recompensa sempre aqueles que estão fiéis a Ele até o final. Pessoal, Gólida Celeste, se Deus fez uma promessa para a sua vida, não desista, porque o tempo passou. Caleb não perdeu a esperança. Ele não deixou que os anos roubassem a sua fé. Enquanto Deus ainda lhe dava vida, ele continuava acreditando. O mesmo Deus que cumpriu suas promessas a Caleb continua sendo fiel para cumprir aquilo que prometeu a você. Confie, espere e permanece. Pai querido, muito obrigada por essa palavra. Obrigado porque Tu és um Deus que nunca falha, mesmo quando anos passam, Tu permaneces fiel às Tuas promessas. Nos ajuda a ter um coração semelhante ao de Caleb, perseverante, obediente e cheio de fé. Fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Renova a esperança dos que pensam em desistir. Pai, dá coragem aos que enfrentam gigantes. Todos que enfrentam gigantes ao Senhor, e lembra-nos de que nenhuma batalha é maior do que o Teu poder. Visita os enfermos com a Tua cura, restaura as famílias, fortalece, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, relacionamentos, salva os filhos, Senhor, fortalece os casamentos, Pai, afasta, Senhor, de nós, da nossa família, qualquer tipo de mal, Senhor, que caia por terra todo espírito de vingança, todo espírito de ódio, todo espírito de inveja, toda praga rogada e qualquer tipo de palavra contrária seja anulado no nome de Jesus. Entregamos nosso presente, nosso futuro em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos confiar em Ti todos os dias da nossa vida, sabendo que o Senhor nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. Amém, irmãos? Gostou dessa palavra? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações e deixe a tua curtida. Conheça também meu livro, Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, disponível no Amazon. Nele, compartilho o meu testemunho real e como Deus transformou a dor em esperança. Oro para que essa leitura fortaleça a sua fé e lhe mostre que Deus continua escrevendo histórias de restauração. Que Deus abençoe você e toda a sua família, minha vida, meu ministério, seu ministério e todas as áreas da nossa vida. Até o próximo estudo da série A Bíblia Viva. Não deixa de compartilhar.